Gurizada, o negócio é o seguinte, estas são as 38 finais que o presidente Alessandro Barcelos disse que o Internacional faria no Campeonato Brasileiro. 38 finais, sendo que contra o Lanterna o Inter empatou o jogo no Beira-Rio e agora perdeu fora de casa. Contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, equipe que muito provavelmente estará na segunda divisão em 2025. O Internacional neste domingo conseguiu a façanha de perder para esta equipe, o Atlético Goianense, jogando em Goiânia. E agora o Internacional, nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória, 6 empates e 3 derrotas. O Inter se arrasta perigosamente no Campeonato Brasileiro e eu converso sobre isso com vocês neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar uma boa fatia, um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado do fundo de garantia deste período, até 10 anos, mas há regras para isso e quem tem o conhecimento é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário, clica ali e sai conversando sem nenhum compromisso com o time da Mais Ágil para entender como é possível antecipar de forma muito rápida 10 anos do fundo de garantia. Isso mesmo, do teu FGTS. Em nome de Mais Ágil, link aqui embaixo no primeiro comentário, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a história de Atlético Goianense, o lanterna do campeonato 1, Internacional 0. E vamos começar falando de um Internacional dentro de campo contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Observem que ao minuto 26 do primeiro tempo, o Atlético Goianense, por lesão, já havia perdido 2 jogadores e teve que fazer, portanto, 2 trocas. E aos 32 minutos o Campbell, o costarricense, que jogou a última Copa América, jogador de 3 Copas do Mundo, 32 anos, não fez uma grande partida, teve uma boa oportunidade, um chute pelo alto. O Inter foi ter a primeira oportunidade de marcar com o Wesley aos 35, numa boa jogada em que o goleiro Ronaldo fez uma defesa importante. Termina um primeiro tempo de um Internacional sem iniciativa, sem nenhum protagonismo, acomodado em campo e sem mostrar nenhuma evolução. Teve 53% de posse de bola contra 47% do dono da casa. Começa o segundo tempo e já o Hurtado assusta, o Rocher faz uma ótima defesa, lance quase sem ângulo embaixo, uma defesa importante do goleiro uruguaio do Internacional. A 18 minutos, Gabriel Carvalho, num arremate da entrada da área, obrigou o Ronaldo a mais uma grande defesa, e a 23. Primeiro o Bernabé demora para definir o lance, consegue a recuperação, passa para o Thiago Maia. Dentro da área, ele dá um tapa tentando alçar um outro jogador colorado, que acaba não chegando na bola. Erro infantil, primário, de passe lateral dentro da área do experiente Thiago Maia. A bola sobra para o Hurtado, que chuta deslocando o Rocher. 1-0. Um erro grosseiro, um erro inaceitável de um jogador experiente como o Thiago Maia. Alário teve, ele que entrou no lugar de Ener Valencia, aos 15 minutos, Alário teve 2 ótimas oportunidades. Primeiro, aos 24, acabou chutando pelo alto, e depois aos 34, sem goleiro, cruzamento, goleiro batido no risco da pequena área, também cabeceou mal. 2 chances perdidas para o Internacional. O Internacional fez uma partida horrorosa. O jogo tecnicamente foi muito ruim. O Inter conseguiu perder para este lanterna, havia empatado no estádio Beira-Rio antes das enchentes, ainda com Eduardo Cudê, lá em 28 de abril. Observem. O Internacional, anunciado pelo presidente Barcelos, que faria 38 finais de Campeonato Brasileiro contra o lanterna da competição, fez 1 ponto. O Internacional, nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, tem uma única vitória na rodada anterior contra o Juventude, jogo atrasado. 6 empates e 3 derrotas. E a campanha de Roger Machado também passa a ser preocupante. Em 7 jogos, estreou perdendo para o Botafogo, depois o empate com o Rosário Central pela Sul-Americana, que culminou com a eliminação na competição, depois empate com Bahia, empate com Palmeiras, empate com o Atlético Paranaense, aquele final de semana passado, aos 51 minutos o Wanderson empatou, vitória sobre o Juventude, agora derrota para o Atlético Goianense. 4 empates,
2 derrotas, 1 vitória. O Roger tem 7 pontos conquistados em 21. Aqui tem um jogo de Sul-Americana, um aproveitamento de apenas 33%. Se é verdade que o Internacional hoje está 5 pontos, ainda com a rodada em andamento do Z4, acontece que esta campanha dos últimos 10 jogos de uma única vitória, mais do que uma luz vermelha, deveria acender uma luz de pavor no painel colorado. O Inter corre, sim, o risco de ser rebaixado, ainda que eu considere que não será rebaixado, mas o risco existe. Pelo desempenho da equipe dentro de campo, pelo quanto os jogadores se arrastam sem vontade, sem ímpeto, sem intransigência diante do mau resultado ou da adversidade. É um Inter, e a melhor definição que eu tenho é esta: é um Inter que se arrasta no Campeonato Brasileiro. É um Inter melancólico e que terá, sim, um final de temporada preocupante se não conseguir vitórias numa sequência dos próximos jogos. O Inter vai jogar agora 2 vezes contra o Cruzeiro. No próximo domingo, no estádio Beira-Rio, e depois, no dia 28, quarta-feira, jogo atrasado lá em BH. E depois, o Internacional, no dia 1º de setembro, encara o Juventude. Jogo do retorno, o Inter fez um jogo atrasado com o Juventude, lá em Caxias do Sul. 3 jogos difíceis para o Internacional, onde há uma necessidade de pontuar, de vencer, ou então entrar dentro do Z4. O Internacional, que fora de campo, é um clube que também dá sinais escancarados de desorganização. Liberou o Vitão para acertar com o Betis. Vitão ficou sem trabalhar, sem treinar, e por isso não pôde entrar em campo hoje. Está sem ritmo, ficou no banco de reservas. Também o Internacional, que não tem diretor executivo, desde a saída de Magrão no domingo passado. Especula, tenta nomes e não consegue acertar com ninguém. Este é o Internacional que é a cara do seu presidente. O Internacional perdedor de 3 anos e meio da gestão do presidente Alessandro Barcelos, e que mais uma vez corre sim o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vamos para a cotação. O goleiro Rocher, nota 6. Bruno Gomes, improvisado como lateral direito, porque o Inter, mesmo sabendo que Bustos estava em negociação querendo deixar o Beira-Rio, não foi precavido. E agora Roger tem que improvisar. Nota 4 para Bruno Gomes, 5 para Rogel, 6 para Mercado, 5 para Bernabé, 3 para Thiago Maia, erro fundamental, 5 para Bruno Henrique, 5 para Tabata, Gabriel Carvalho, nota 6, Wesley 6, Ener Valência praticamente não participou do jogo, também porque não teve oportunidade, nota 4. Entraram Rômulo aos 43 minutos na lateral direita sem nota, Gustavo Prado aos 34, nota 5, Fernando aos 15, nota 5, Ricardo Martí aos 34, nota 5, Alário a 15 minutos, perdeu 2 gols escancarados, nota 3. Para Roger Machado, nota 4. A campanha dentro de campo é ruim. Roger vinha evoluindo com o time, mas eu já não havia gostado do Inter contra o Juventude. Parece que trancou. Roger terá muitas dificuldades para colocar esse time no rumo das vitórias, e esta é uma necessidade emergencial para o Internacional não sofrer riscos no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Inter sim corre muitos riscos. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Este meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consiga antecipar um bom pedaço, uma boa fatia do teu FGTS. Vai no link aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali, conversa no WhatsApp, sem nenhum compromisso com o time da Mais Ágil, e todos vocês verão como é simples, rápido e fácil para antecipar 10 anos. Eu disse 10 anos do fundo de garantia através da Mais Ágil. O link aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.